Pessoal, então, conforme eu havia dito a vocês, tá? Eu estou aqui ao vivo com a Kátia Goulart. Ela já esteve aqui no programa, já esteve aqui na rádio, nós gravamos um podcast com ela há alguns meses atrás. E a gente depois ficou tipo uma amizade, uma família, a gente está sempre divulgando, dando espaço porque ela precisa. E eu vou deixar para ela contar exatamente o que aconteceu para você que está chegando agora e então não teve oportunidade de assistir o podcast ou assistir aí nas TVs que tem em todo o Brasil. Kátia, Kátia Goulart, mãe do Andrei, então Justiça para Andrei, né? O que aconteceu exatamente em 2016? Vamos contar aqui para o pessoal que chegou agora e que não tem conhecimento. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigada por mais uma oportunidade de eu divulgar o caso do Andrei Goulart. Então, eu sou a Kátia Goulart, a mãe do Andrei Goulart. Meu filho foi assassinado dia 30 de novembro de 2016 pelo meu irmão, um tenente da Brigada Militar, para ocultar um crime de estupro. Meu irmão, já aposentado da Brigada, morando no Rio de Janeiro com a família dele, entrou em contato comigo perguntando se ele poderia passar uns dias na minha casa para que ele recebeu um convite para trabalhar no Ministério Público. Estamos falando do irmão dela, né? Do meu irmão. Parente. Irmão de pai e mãe. Né? Nós vivemos numa mesma família, mesmo pai e mesma mãe. E eu não vi problema, porque ele é meu irmão, né? Ele é padrinho do Andrei, padrinho dos meus outros filhos, eu também sou madrinha da filha dele. Uma família normal, não tinha problema porque eu não aceitar acolher o meu irmão naquele período que estava precisando. E seria um período curto. Ele foi para minha casa e meu apartamento é pequeno, são de 2 dormitórios. O que eu fiz? Moro num apartamento, morava eu e meus 3 filhos. Aí eu dividi, botei eu e a minha filha num quarto e ficou o Anderson, o Andrei e o meu irmão num outro quarto, né? Os guris separados das gurias, para ter mais privacidade. O apartamento era pequeno, a gente se ajeita, né? Família. E então meu irmão ficou poucos dias e na madrugada do dia. Mas assim, ó, tu foi sair para fazer um tipo assim, um passeio de mãe e filha, já porque teu irmão estava por ali, tu não viu problema nenhum. Vamos dar uma volta, eu e a menina, e ele ficou ali com o tio, é isso, né? Isso. Normal, uma coisa que a gente pensa assim, vou deixar com o tio, com o padrinho. E é isso, né? Nós tínhamos um aniversário e o Andrei não quis ir. Eu não vi problema em deixar ele, estaria dentro da casa dele, né? Sob os cuidados, a princípio, do meu irmão, que uma pessoa adulta, um homem, uma figura militar. Uma figura militar. Então, eu não vi problema em meu irmão ficar cuidando do Andrei. E fui pro aniversário, eu e a minha filha, e o Andrei não quis ir. Ele disse, mãe, eu vou ficar em casa, vou fazer um chimarrão pro padrinho. O Andrei era uma criança muito alegre, muito acolhedora, gostava de fazer chimarrão. E eu fui, nós voltamos no aniversário mais ou menos umas 23h25. Quando eu entrei no apartamento, o apartamento já estava com as luzes desligadas. Só a luz do quarto ligada, da TV do quarto. Eu entrei, bati na porta, dei boa noite para eles. E o Andrei já não falou muito comigo. Meu irmão me cumprimentou assim, meio que, não que se aproximando de mim, né? E só dizia, tô com sono, Kátia, eu quero dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho uma missão. Como nós somos filhos de militar, né? Meu pai era brigadiano também, eu tenho outro irmão da Brigada Militar, eu morei por muito tempo numa região que era só de brigadiano. Então a gente sabe que quando eles são da parte da inteligência que meu irmão pertenceu, a gente não fica perguntando o que é a missão. A gente respeita e tá tudo certo. Eu não fiquei perguntando para ele o que ele ia fazer no outro dia, só entendi que a minha presença estava incomodando ele no quarto. E até porque eles têm uma rotina de horário também, tu quis deixar... Isso, no outro dia o Andrei teria que acordar cedo, né? Na noite anterior nós tínhamos dormido tarde, porque tinha acontecido a tragédia da Chapecoense. Então nós estávamos tudo... E já era tarde, né? Quase meia-noite. Eu falei, não, vou deixar eles dormir. E 2h da manhã meu irmão entrou no quarto gritando, Kátia, aconteceu uma tragédia. E eu só me acordei com o barulho da maçaneta e saí atrás dele para ver o que tinha acontecido. Quando eu entrei no quarto, Suzy, uma cena de terror, assim, né? Era uma triliche, o Andrei dormia na cama de cima da triliche, o meu irmão na cama do meio e o meu filho mais velho na cama de baixo, auxiliar. Só que nessa noite o meu filho mais velho estava de plantão e trabalha de noite. E aí o Andrei estava assim, em óbito, né? Sou auxiliar de enfermagem. Mas assim, tu escutou um estrondo, não, né? Eu não escutei. Não escutou nada? Eu não escutei. Eu só escutei o barulho da maçaneta dele abrindo do meu quarto, assim, porque ele abriu rápida. E meu quarto é pertinho do quarto onde o Andrei dormia, né? E aí o Andrei estava com um rasgo na cabeça, em óbito, em cima da cama, tapadinho de cobertor. E eu sem entender muito, eu gritei, né? E aí a minha filha acordou, veio junto com a gente.
E eu destapei o Andrei, que eu digo sempre como uma panqueca, assim, ó. Eu olhava para a cicatriz do Andrei, aquele rasgo na cabeça do Andrei, e Não estava entendendo. e não estava entendendo, porque 2 horas atrás eu tinha saído dali, o Andrei estava bem, né? E aí, naquele primeiro momento, assim, ele disse o quê? Que ele pegou a arma e que o menino pegou a arma e deu um tiro. não, ele gritava desesperado, ele não sabia. Quando eu entrei no quarto, eu não lembrei que tinha arma, e ele também não citou arma. Ele só dizia assim, quando eu entrei no quarto e vi o Andrei com aquele rasgo na cabeça, ele gritava assim, ó, eu não sei o que aconteceu com o nosso anjinho, meu celular tá carregando ali, eu me acordei com barulho de uma bateria de celular, e o Andrei tá de castigo do celular, meu celular tá carregando. E ele falava muito rápido. Ele não falou em arma. Quando eu tô destapando o Andrei, tô lá nos pés do Andrei e ele gritou, minha arma tá aqui. Aí que eu lembrei que meu irmão, por trabalhar no Ministério Público, ele recebeu uma pistola .40 funcional. E quando ele recebeu a pistola, ele disse, Kátia, eu tô armada, eu recebi uma arma, né? Como nós somos filhos de brigadiano, meu pai fazia isso com a gente, né? Ele nunca escondeu que tinha arma em casa, mas ele sempre escondia da gente onde estava essa arma. Então, meu irmão disse, Kátia, eu vou fazer a mesma conduta do meu pai, do nosso pai, né? E eu não vou dizer nem pra ti onde vai ficar guardada essa arma. Eu falei, nem eu tenho interesse em saber, né? Fica guardada, a princípio ele é um tenente, ele é um responsável pela arma. Não, eu não sabia onde estava essa arma. Segundo ele deixava na mochila que ficou na cabeceira. Então, o Andrei estaria em cima do triliche, o Andrei desceria pela escada, mexeria na mochila e ele não ia ouvir nada. E nem ouvi. Nem ouvi, e nem acordou. Ele acordou com o barulho de uma bateria de um celular que ele nunca ouviu. Aí, quando nós saímos quando eu saí dos pés do Andrei e voltei para cá, que ele disse, minha arma tá aqui, daí eu enxerguei assim, ó, a arma é assim, o tiro sai aqui, o Andrei segurava o cano aqui, ó. Porque daí eu consegui ver, porque quando eu destapei o Andrei, eu fixei o olhar na cabeça do Andrei, eu não olhei para as mãos do Andrei. Quando eu voltei de lá, eu olhei as mãos do Andrei e tava a arma. E o meu irmão dizia assim, ó, não mexe na cena do crime, não mexe no Andrei, não mexe nele, não falou nem o nome do Andrei, não mexe nele para não alterar a cena do crime. E a palavra crime, naquele contexto, não se fechava ali, porque para mim não era um crime, era meu filho em óbito ali, né? E aí, dali em diante, meu irmão conduziu para que fosse um suicídio. Né? Quando é que tu realmente disse assim, não? Porque tu ficou abalada, né? O corpo foi pro ML, a ficha não tinha caído. Quando é que a ficha caiu que tinha alguma coisa errada? Que o que ele dizia com que não fechava? O que aconteceu? Nos primeiros dias ali, nós ficamos abalados, né? Nós fomos para o Rio de Janeiro, na casa do meu outro irmão, que eu chamo Irmão do Bem, porque os nomes são parecidos, então para as pessoas não misturarem. Nós fomos para a casa do Irmão do Bem, que é no Rio de Janeiro, e o que é condenado hoje, né? Também morava no Rio de Janeiro. Então ele voltou para o Rio de Janeiro e nós passamos as festas, o final de ano juntos. E ele estava numa euforia, e eu comecei a lembrar assim das euforias dele. Quando eu voltei para Porto Alegre, dia 1º de janeiro de 2017, na época eu namorava um rapaz. E nós saímos para comer um lanche e ele parou e me perguntou assim, Kátia, tu acredita que o Andrei tenha cometido suicídio? E essa pergunta, Suzy, eu sempre digo, parece que um abrir de cortina, assim, ó. Porque quando ele me faz essa pergunta, eu respondo para ele, não, foi o meu irmão que matou o Andrei. Porque daí vem na minha mente todo o comportamento do meu irmão desde o dia 30 de novembro até aquele dia. Porque ele estava na euforia, ele queria fazer festa, ele queria ir ver os fogos em Copacabana, sabe? Todo mundo no luto, naquela tragédia, ele queria mostrar que estava tudo bem. Tava tudo bem. E aí até na noite de Natal eu pedi para fazer uma oração pro Andrei, né? Que o Andrei é muito religioso e menos de 30 dias o meu filho tinha falecido, né? E ele e a minha cunhada, a esposa dele, se olharam como se eu tivesse feito um pedido absurdo. E aquilo ali também ficou gravado na minha mente. Então, juntando esses fatos, eu disse, não, foi meu irmão. E dali tu começou a tua jornada, que começou lá em 2016, e agora, dia 27 de outubro, veio o júri popular. Então, assim, ó, o que aconteceu nesse júri popular? Então, vocês já entenderam o que aconteceu. Ela foi atrás, teve uma investigação, ela pediu para reabrir o caso e no dia 27 de outubro tivemos aí o júri popular que foi durante 2 dias. 27 né? e 28. Eu estava acompanhando ali também. E aí, esse cidadão, ele não estava presente aqui no Rio Grande do Sul, estava lá no Rio de Janeiro. Supostamente no Rio de Janeiro, supostamente no Rio de Janeiro, no apartamento dele, né? E participando da audiência online. O que a gente não esperava, que ela vai contar agora.
porque ele foi condenado. E assim, ó, se você procurar ali na internet, depois a gente vai postar, até através do Instagram da Kátia Goulart, do Facebook, tem ali a juíza, eu vi a juíza fez uma declaração muito intensa, né, emocionante, e condenou ele a 46 anos de reclusão imediata. E prisão imediata. O que a gente entende como prisão imediata? Eu tô aqui e a polícia já entra aqui e já me leva. É isso que eu entendo. Agora, o que aconteceu? Eu também esperava isso. O que aconteceu é que o meu irmão fugiu. Fugiu. Ele é um foragido. Ele é um foragido. Terminou a sentença dele, o pessoal subiu no endereço que ele deu, né? Que é no Rio de Janeiro, em Copacabana. Chegou lá e ele não estava. Aí foi aguardado na terça, né? Dia 28. Na quarta-feira, retornaram ao apartamento, ao endereço que ele citou no depoimento dele e não foi encontrado. Então, hoje em dia, ele é foragido. Mas assim, ó, aquele endereço, eu não sei, a gente é leigo também, né? Então, os entendedores aí, né, podem fazer seus comentários, se assim quiserem, mas eu penso que se a pessoa uma coisa é uma ação civil, tu tá ali na frente do computador, né, tu participa da audiência, é uma ação civil, não, pode até ser condenado a pagar alguma coisa, enfim, mas não é crime. Eu pensava, pelo menos, que quando é uma ação crime, a pessoa ia estar de tornozeleira ou estaria, como é que eu vou dizer, teria que ter custeado, acho que é a palavra, um oficial, alguma coisa, porque quando condenar, já, né, dependendo do resultado, já tinha que levar. E ele estava assim, a Bangu. Bangu. A lei permite, é muito decepcionante, a lei permite, inclusive, que o réu não esteja nem presente. Ele não precisava nem estar online. Ele não precisava nem estar... não precisava estar com o endereço dele... Como é que atualizado. Atualizado. Não. Ele tendo um advogado que representava ele. Mas o advogado não foi preso. Quem teria que ser preso é o assassino, que é o meu irmão. E o advogado também não estava junto com ele na hora da Não, o advogado estava no fórum. No fórum. Estava aqui em Porto Alegre. Meu irmão alegou, pediu para a juíza, eu acho que não autorização para não estar presente porque ele não se sentia seguro. Então, a esposa diferente disso, a esposa dele e a filha dele estavam presentes. E o nosso fórum de Porto Alegre, eu não entendo muito dessas leis, como tu falou também, eu também não entendo. Eu só entendo a minha parte de mãe lutada que vem nessa luta. Após 9 anos de eles me cobrarem, a justiça me cobrar as provas materializadas, todo o trabalho que nós fizemos nesses 9 anos, para ir porta fora, né? Mas eu não desisto, nós vamos continuar. Teve uma condenação, mas não foi efetivada. E não. Ele continuou foragido. Qual é o nome do cidadão? É Jefferson Olmiro Lopes Goulart. Não sei as características dele que está atualmente, né? Mas ele tem 1,70m mais ou menos. A fisionomia, cabelo também não sei. Já não se sabe se está com cabelo, se tirou, né, raspou o cabelo, porque muda muito, né? Se está com o cabelo pintado. Mas nós vamos postar na internet também. Eu já digo para vocês qual é o Instagram. O meu é Kátia Goulart 1025. E o Facebook? É Kátia Goulart. Lá no Kátia Goulart, no Facebook e no Instagram, ela tá postando direto, daí tem a foto dela e a gente tem compartilhado também no Facebook lá da rádio e temos falado muito nesse assunto aqui. Porque eu digo assim, ó, isso é para todos. Às vezes eu falo assim, ó, festa do pijama. Ai, meu filho vai na festa do pijama. Eu sempre fui contra isso. Desde quando meu filho era pequeno. Ai, vai ter festa? Não vai. Aí as pessoas ficavam bravas comigo, sabe, Kátia? Mas tu é muito rígido. Ai, não é. É preocupação. Eu não sei, eu não conheço a família da outra pessoa. E às vezes conhecendo como é o caso de uma família, porque na verdade uma família foi destruída, né? Foi destruída, está deslacerada, porque a tua mãe ainda é viva? Não, meus pais são falecidos. São falecidos. Imagina se fossem vivos, que situação pior ainda o sofrimento deles, de saber que o próprio filho fez o que fez. O neto, né? O neto, né? E completando o teu comentário, o Andrei estava dentro da casa dele, né? O meu irmão era tio do Andrei, padrinho do Andrei, uma pessoa de referência tanto no quartel quanto na sociedade, né? E realmente esse teu comentário é uma boa observação. A criança não vai sozinha no mercado, a criança não vai sozinha para a escola, uma criança que não consegue se defender. E só que o Andrei estava dentro de casa com o irmão, meu irmão, né? Não era uma pessoa estranha. O estranho é o marido, é o padrasto, o tio, a tia que a gente encontra no meio do caminho. O meu irmão já era do meu núcleo familiar antes de eu nascer. Então, quando eu digo irmão, as pessoas falam, Kátia, não chama ele mais de irmão.
Mas quando eu digo irmão, é para pesar que o bandido tá na nossa família. Ele tá na nossa que ele não família, tá na muitas casa vezes. do pai do amiguinho do nosso filho que eles vão dormir lá. Que muitas vezes eles estão do nosso núcleo familiar, né? Do nosso ciclo de amizade. Então, quando eu digo irmão, é isso. E eu até também eu quero fazer uma outra observação aqui, aproveitar a oportunidade e dizer, quando eu digo que o meu irmão é um tenente da Brigada Militar, eu não estou acusando a Brigada Militar. Eu tenho maior carinho, maior orgulho da Brigada Militar. Meu pai é brigadiano, minha família é de família brigadiana, minha mãe dizia mãe brigada, e eu tenho muito orgulho da Brigada Militar. Quem envergonhou a farda é o meu irmão. Então, quando eu digo ele é um tenente da Brigada Militar, é uma maneira de eu pedir um socorro para a Brigada. Eu preciso que localize meu irmão. Que a Brigada Militar, que a Polícia Militar, que qualquer órgão... Ele envergonhou a farda. Né? Ele envergonhou a farda. Eu tenho amor, carinho e admiração pela Brigada Militar. E não podemos generalizar, porque existem bons policiais. É como eu digo, existem pessoas boas e pessoas ruins. Mas, às vezes, nesses casos, a gente acha que nunca é dentro da família da gente. Então, como eu disse, criança não tem que ficar na casa de tio. Não tem mais, gente. A gente tem que proteger nossas crianças. Não tem, muito menos em casa de amiguinho, né? Meninas, meninos. Eu vou usar na casa da minha amiguinha. Não sabe quem é o pai, não conhece quem é os irmãos da amiguinha, do amiguinho. Eu sempre fui contra isso, sabe? E as pessoas às vezes me julgavam, não deixe teus filhos, não deixe, pronto, é uma norma minha, uma coisa da minha cabeça. E quando aconteceu esse fato que eu te conheci, que a gente conversou, é doloroso pra gente que é mãe também. Sim. É uma ferida aberta, né? E a tua vida mudou, a vida dos teus filhos mudou, porque a gente não é mais a mesma, a pessoa não é mais a mesma. Não tem como a tua alegria não é 100%. Eu digo, eu nunca mais vou ser feliz. Eu não consigo ser feliz sem o meu filho aqui. Seria como se eu estivesse traindo o Andrei. Então, tem uma fala que eu disse, uma das minhas últimas conversas que eu tive com o Andrei, porque o assassinato do Andrei aconteceu um dia após a tragédia da Chapecoense. E uma das últimas conversas que eu tive com o Andrei, eu disse, filho, quando uma mãe chora, todas as mães choram. Todas as mães sofrem. Foi triste, né? E aí, quando eu vi, na hora que saiu a condenação do meu irmão, né, 46 anos, eu estava cercada de amigos, pessoas, meus outros 2 irmãos estavam presentes, amigos, colegas, meus 2 filhos. Então, nós fizemos uma comemoração lá. O pai do Andrei estava junto, nós gritamos, né, comemoramos, e aí eu disse, quando uma mãe chora, todas as mães choram, mas quando uma mãe comemora a condenação do assassino do seu filho, todas as mães comemoram. Só que essa comemoração foi fracassada, porque nós conseguimos a condenação e ele está solto. Ele está solto, não resolve nada. É só para eu dizer que eu provei que eu estava com a razão? Não, ele tem que ser preso, porque ele solto, ele está pondo em risco a minha vida, dos meus filhos, das pessoas que estavam envolvidas. E de outras crianças, porque na verdade, durante a investigação, apareceram outras crianças, outras pessoas que foram abusadas por ele. Então não foi esse o único crime, ele já vinha cometendo isso. E sabe-se lá quanto mais ele vai fazer. Ele é um pedófilo. E enquanto alguém não compreender ele, porque ele ser condenado não vai proibir ele de continuar cometendo crime. Então, agora a minha luta, e eu tenho o hashtag não desistiremos, e eu não vou desistir. Enquanto eu não ver o meu irmão pagando pelo crime que ele cometeu, eu não vou desistir. Eu não tenho muitos recursos diferente de quando eu tinha que provar que ele é o assassino, né? Agora tu já provou, agora é a luta por justiça para prendê-lo mesmo, né? Porque agora, para a justiça ser plena, ele tem que estar preso. Nós não temos mais vida, o Andrei não tem mais vida, né? Como tu disse, as nossas famílias foram atingidas brutalmente, né? Sim, porque tu é madrinha da menina dele? Quanto a família... Sim, família, né? Mas a família dele, para mim, não existe. Sim, mas por isso mesmo, mais uma família que foi, porque aquela menina é minha tia. Mas para mim, e hoje não existe mais. Para mim, quando eu digo eu perdi um filho, o resto, eu ter me desvinculado do meu irmão, das minhas sobrinhas, da minha cunhada, isso aí para mim não é nada. O que pesa para mim é eu perder meu filho e os outros filhos perderam o irmão, né? Nós somos entre 5 irmãos, o que é condenado e nós mais 4, né?
E eu e meus outros 3 irmãos, a gente tem uma amizade muito bonita. A gente se visita. Mas é o que eu digo, não foi só a família, a tua família, porque automaticamente Sim, atinge todos, né? Todos. Não só a família, como a sociedade. Que tinha amor por ti, aquela menina que seria a tua afilhada, né? Tinha carinho por ti até então, vocês tinham um relacionamento. E de repente também isso aí foi cortado. Claro, tem que cortar. Sim, né? Não tem como continuar como. Não tem como. Não. Mas são famílias e pessoas, porque também teus irmãos vão carregar essa dor junto pro resto da vida. Um luto familiar, né? É um luto familiar enorme, né? Uhum. Na sociedade também, porque nós morávamos numa região que era de militar, como eu te falei. Então, nossos amigos eram incomuns. Mas eu tenho uma coisa muito clara para mim, Suzy. Tu não precisa acreditar em mim. Né? Tu pode ter a tua opinião, mas se tu achar que o meu irmão tá certo, pra mim tu tá contra mim. Sim, até porque tem fatos, né, gente? Tá tudo comprovado, então não tem como dizer, coitadinho, não foi ele. Não, foi comprovado. Ela conseguiu, durante esses 9 anos de luta, provar que realmente... E a juíza teve né, a juíza sentenciou a 46 anos de prisão. Então não tem como dizer assim, não, ele é inocente. Não é inocente mais. Então, é um foragido. Vamos dar o nome do foragido novamente? O nome do foragido é Jefferson Olmiro Lopes Goulart. Ele tem 60 anos, mas ele não aparenta ter 60 anos. Ele é uma pessoa bem jovem. E a informação que nós temos é que ele morava no Rio de Janeiro, em Copacabana. Não sabemos de onde ele fez o júri dele, porque ele não era obrigado a identificar o local que ele estava. Então, nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, por favor, se alguém vê ele, diz que 190, faça a denúncia é anônima. A pessoa não precisa se comprometer com nada. Ele é um foragido, ele está pondo em risco outras crianças, a sociedade tem um bandido, um assassino criminoso, como que fala? Perigoso, né? Perigoso, né? Perigoso. Pedófilo. Né? Que pode se aproximar de outra criança, né? Porque eles não param. O pedófilo não para. Ele vai continuar cometendo esses crimes. Então, gente... eu quero agradecer a vocês que são ouvintes, que ficaram conosco. Depois nós vamos postar esse vídeo, né, alguns trechos também da entrevista aqui, para reforçar esse compromisso, porque nós temos também compromisso de levar essa história adiante até que esse monstro seja realmente preso. Porque para mim é um monstro, né? Eu me sinto... me dói também, né? Porque eu tenho filhos... Tenho neta, e se alguém fizesse isso com um filho meu, com uma neta minha, eu acho que eu não ia ter tanto sangue, assim, docinho. Eu já tinha dado um jeito nele mais cedo, sabe? A gente não quer instigar a violência, mas há casos e casos. E acho que quando a gente toca no filho da gente, né? Acho que é mais doloroso ainda. Então, a minha luta foi justamente por amor ao Andrei, esse amor que eu tenho ao Andrei. E, claro que passa muitas coisas no pensamento, mas eu penso, o principal, eu tenho mais 2 filhos, então eles já perderam o irmão, e eu não quero expor eles a um sofrimento ver a mãe presa. Então, a minha luta foi, por isso que eu digo, eu fiz tudo bem certinho, tudo bem certinho. Não desrespeitei nenhum órgão, não desrespeitei nenhuma instituição, não saí brigando, destilando ódio. Pum também, não, né? Eu não saí largando, metralhando as pessoas, não. Eu fui tudo conforme eles falaram. Era para ser feito, eu fiz. Eu fiz a minha parte. E conseguiu provar. Só que a justiça deu a opção do meu irmão fugir. Isso aqui é um absurdo, gente. São leis, são normas. Essa parte realmente, assim, a gente que é leigo, a gente fica assim, como assim? Na minha visão, eu pensei que tinha que ter um oficial lá, porque é crime, se a juíza sentenciou, automaticamente já... Mas, é ingenuidade, eu não consigo acreditar que seja ingenuidade. De uma pessoa ver enquanto ele era réu, porque ele estava respondendo a todas as chamadas que fala, né? Todas as audiências ele tinha endereço, mas ele estava sendo acusado de um crime, né? Contra uma criança. Ele não tinha, com todo respeito ao comércio, ele não tinha roubado uma lata de sardinha do mercado. Então, eu acho que eu não entendo essas partes da lei, eu como mãe, eu me sinto agredida perante a sociedade quando eu consigo fazer tudo durante 9 anos junto com o meu luto. O meu luto fez parte da minha luta. Para eu receber a notícia que ele está foragido porque ele não era obrigado a estar em lugar nenhum.
Não, meu Deus, isso é um absurdo mesmo. E isso acontece às vezes eu me questiono, como eu comentei contigo quando eu cheguei aqui na rádio, será que se ele fosse uma pessoa de outra cor, tivesse um outro cargo, ele teria tido essa regalia? É um questionamento, né? Com certeza. Será? É verdade. A gente às vezes não quer a discriminação, mas se fosse, como tu falou, se ele não fosse, né, ex da brigada, porque foi exonerado, Não, né? não foi. Ah, não foi? Ele continua recebendo o salário Continua dele recebendo? e o cargo dele. Pelo menos até a última informação que eu tive, ele Esse continua tempo recebendo. todo ele continua recebendo. Ele nunca foi preso, nem uma hora ele passou numa delegacia, e ele nem um mês ele deixou de receber o salário dele. Ai, Jesus amado, pior ainda. Então é fácil tu viver, né, com um salário numa cidade interior aí, com um crime nas costas E aí lá no interior, às vezes as pessoas ai, trata todo mundo bem, seu fulaninho e tal, e ninguém fica nem sabendo. Então colocando vamos outras levar crianças em esse risco. caso adiante sim, tá bom, pessoal? E a Kátia sabe que ela tem as portas da rádio abertas sempre que precisar. Obrigada. E muito, muito obrigada mesmo por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, porque quando tu dá voz a mim, tu dá voz a outras Andreis, a outras Kátias. Porque eu não tenho mais o Andrei, eu nunca mais vou ter o meu Andrei. Mas eu consigo, que eu possa ajudar outras Kátias, outros Andreis que foram calados. Porque nessa minha luta, muito tempo eu fui calada. E eu acho que essa opção do meu irmão fazer o júri online foi um abafo na minha fala. Mas eu não vou desistir. O amor de mãe, tu é mãe, o amor de mãe vale mais. Vale mais, a gente vira leoa mesmo, né? E vamos até o fim. Então, gente, muito obrigada. E nós continuamos aí com a nossa programação normal. Voltamos amanhã, então, aí com o Ecos da Jovem Guarda, tá bom?